Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos, né? Acho que é a primeira vez que a gente traz essa temática mais específica em relação à longevidade. Então, a gente tem aqui o Mauro conosco. Então, boa noite, Eli. Boa noite, Mauro. Nossa, é um imenso prazer o Mauro estar com a gente, porque ele tem uma trajetória, né, muito bonita e uma trajetória em favor mesmo do que a gente vem defendendo, da longevidade, e passar pela longevidade é passar por direitos, né? Por tudo aquilo que a gente pode, e quando se fala em longevidade, tem que ser olhado. É um prazer estar aqui com vocês, tenho acompanhado a evolução, né, e a escolha dos temas de vocês, um verdadeiro trabalho social, né, de educação continuada, né, dessa comunidade que já tem um olhar especial, né, para a longevidade. Essa qualidade do envelhecimento também perpassa por todos esses direitos, essas políticas públicas, que se não acompanhar, as empresas também não vão fazer muitas coisas, né? Não sei o que você pensa em relação a isso. Olha, Eliane, eu concordo com a tua visão, e penso o seguinte, da minha experiência, né, como advogado, eu mesmo me surpreendi com a minha ignorância a respeito da condição da pessoa idosa dentro de uma sociedade. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né, é de falar daquilo que não conhece e que não experimentou, né? Tem que ter cuidado, não estou dizendo que é um pecado, até porque a gente não tem que saber tudo. Mas eu levei muito tempo para começar a ter alguma percepção e dos meus equívocos e dos meus preconceitos. E hoje eu tento levar, por exemplo, na área do direito, o conhecimento do direito da pessoa idosa. Porque tudo é muito recente, né? Nós não temos assim que também se escandalizar quando a gente vê alguém agindo com absoluto preconceito por não saber lidar com a questão da terminologia com relação ao idoso, ao respeito, à admiração, né? Porque é uma questão cultural, ela é um problema endêmico, né? Então, quando eu comecei a levar isso para o direito, só para vocês verem como é que é a coisa, dentro da área do direito, eu comecei a falar sobre o direito da pessoa idosa. Então, eu fui dar aula na Escola Superior da Advocacia sobre o direito da pessoa idosa. Resultado é que não fechou a turma. Interesse zero. Tiveram 2 ou 3 gatos pingados. Aí eu fiquei pensando, não é possível, né, que a matéria seja assim tão desprezível, né? Aí eu percebi que eu dei um enfoque errado. Aí eu fui para o direito, lá para os advogados, e falei, direito da pessoa idosa como novo ramo e oportunidade de atuação do advogado. Aí a coisa já mudou. Aí as pessoas, pô, o que é isso? Tem alguma coisa aí que eu possa trabalhar? Porque até então, envelhecimento é o fim. E ninguém gosta de apostar no fim, dentro desse conceito preconceituoso que nós temos, né? Então eu comecei a falar sobre isso, aí comecei, olha, gente, vou dizer para vocês por que vocês não sabem nada sobre o direito da pessoa idosa. Primeiro que no início do século passado as pessoas morriam com 40 e poucos. Entendeu? Então ninguém tinha uma memória do avô com 80, do pai com 90, e essas pessoas não chegavam a essa idade a ponto de deixar registrado determinadas condições, né, e dificuldades e vantagens de chegar nessa idade. Então, se não tem registro, não tem experiência, não tem paradigma, você não se prepara para algo que não imagina que vai alcançar. Além disso, se a gente for falar em termos de legislação, tudo é muito recente também. O conceito de aposentadoria, por exemplo, ela foi da época da República de Weimar. Se a gente for pensar também na questão de tratar envelhecimento, o idoso, o velho, a velha, era tido como desvalido. Eram pessoas absolutamente vulneráveis, incapacitadas, né, com uma condição realmente de necessidade de resguardo total. E aí, o que aconteceu? Depois da Primeira e Segunda Guerra, a população mundial, sensibilizada pela condição das pessoas, pela primeira vez, em 1948, que na Declaração dos Direitos Humanos, trataram que a pessoa idosa tinha os mesmos direitos, como se isso fosse necessário lembrar,
né? Chega a chamar, causar espécie, né? Mas tiveram que dizer assim, olha, a pessoa que vive mais tem os mesmos direitos da pessoa que ainda não viveu tanto. E aí essa declaração de 1948 impactou, por exemplo, no Brasil. Tivemos outras legislações nesse meio termo aí, internacionais, né? Mas ela impactou, por exemplo, na construção e concepção da nossa Constituição Cidadã de 1988. Foi a primeira vez numa Constituição brasileira que se falou em direito da pessoa idosa. Antes, o máximo que tinha era alguma previsão a respeito do suporte à pessoa idosa, como, por exemplo, uma previdência social, alguma coisa assim. E aí, só depois, aí pulando um pouco, para não estender demais aqui, mas só depois, lá por 1994, é que no Brasil foi feita a Política Nacional do Idoso. Ali é que nós sentamos e dissemos, olha, a gente precisa tratar a pessoa com 60 a mais, porque nós nos alinhamos, né, a um conceito cronológico, né, que se usa em todo mundo. E nós temos que fazer aqui algumas coisas também de ordem pública para que haja um suporte, uma rede de proteção para essas pessoas. E depois de 1994, com a Política Nacional do Idoso, com a lei, é que só em 2003, nós já estamos encostando aqui, é que nós fomos ter uma legislação específica, né? É uma legislação que ela é um somatório de vários conceitos e até basicamente copia o que já prevê a Constituição e o próprio Política Nacional do Idoso, né? Política Nacional do Idoso, que inclusive naquele momento também determinou a criação dos conselhos. Então, naquele momento é que nós possamos ter uma lei, em 2003. Então, quando ela entra em vigência, em 2003, é que ela começa a gerar na sociedade a interação com essa lei, com esses direitos. E a necessidade de pensar essa lei, se ela está sendo garantida, se ela está sendo equilibrada, e aí começaram a entrar as ações que começam a gerar jurisprudência. E a jurisprudência ela leva um tempo para sair de primeira instância para segunda instância e até uma súmula de STJ e o STF. Então, é tudo muito recente. Então, se nós formos conversar com um advogado, eu tenho lido alguns livros sobre o direito da pessoa idosa, e primeiro começou Estatuto da Pessoa Idosa comentado. Agora é que nós estamos tendo algumas discussões sobre direito médico, direito da questão da assistência do idoso, a questão do etarismo. Agora que nós estamos começando a amadurecer e ter isso como uma matéria que pode até justificar ser um ramo específico do direito, por exemplo. E o que você tem visto, Mauro, hoje em relação aos movimentos nas políticas públicas para o idoso, em termos principalmente no quesito trabalho, né? Que eu acho que é o que tem muito sido falado, né, ultimamente. Jéssica, isso vai ser tão interessante, sabe? Eu acho, por um tempo até de curiosidade. Eu quero ver o que vai acontecer num país que precisa de mão de obra, em que você não cria, né? Nós não temos mais fecundidade e, ao mesmo tempo, nós estamos com pessoas vivendo mais, que precisam de serviço, né? E que precisarão também trabalhar e precisarão, né, ainda se manter, né, por vários aspectos. E isso vai gerar uma necessidade de adequação, né? E a Eliane sabe muito bem, né, na área de RH, o quanto que isso vai necessitar de pessoas capacitadas para estabilizar esses ambientes. Porque nós estamos lidando com culturas e com sentimentos de verdade muito bem introjetadas na pessoa. Assim como há pouco tempo a gente achava um absurdo, né, uma mulher comandar um grupo de homens, né, hoje a gente acha absurdo, absurdo. Talvez a gente fique na dúvida, assim, se perguntar para as pessoas de forma aberta mesmo, o que tu acha, né, de um cara de 30 anos ser o diretor executivo e mandar em vários executivos de 50, 60 anos. Né? Será que vai haver um respeito, uma interação acertada, um respeito, né? O respeito ele vem da onde? Da idade, do conhecimento, da posição, né, da empresa. Então, em termos de política pública, nós estamos amadurecendo, porque nós estamos aqui falando sobre isso,
Eu estou falando em cima da minha experiência, de peito muito aberto, dizendo o que funciona, o que não funciona. Tá? Não estou com teoria aqui, estou dizendo que eu estava lá. Né? E são coisas que a gente tem que amadurecer. Então, hoje, o que eu vejo? Né? Em termos de política pública, melhor é quando a gente tiver uma sociedade que efetivamente façam projetos, autorizem ele junto aos conselhos, e depois dessa autorização ele vai buscar esse recurso das empresas de lucro real que podem doar para aquele projeto específico. Né? E mesmo assim, tu tem que ter um pessoal, uma turma para trabalhar junto, que saiba elaborar um projeto, executar o projeto e prestar conta, né? Essa palavrinha que arrepia todo mundo, que sabe o que é fazer um projeto, executar, e o que é ter um Ministério Público atrás apontando o dedo para você. Né? Então, são coisas assim, isso tudo é uma qualificação que naturalmente vai ter que surgir. E nós temos que fazer tudo isso com amorosidade, sabe? Não é com que a gente vá ser permissivo, mas nós temos que ser pelo menos compreensivo, sabe? Vai estudar, poxa, o troço foi feito aqui há 2003, o Estatuto, quer que todo mundo conheça, já tem uma característica de uma nação acostumada com o envelhecimento. Nós estamos fazendo aqui no Brasil em 30 anos que outros países aí fizeram em 100 anos. E mesmo assim, olha, outro dia eu estava dando uma palestra sobre direito comparado com idosos no Japão e no Canadá. Até brinquei com eles, falei, pô, vocês pegaram pesado também, né? Mas, de qualquer forma, o aposentado japonês, todos, na maioria, trabalham. A aposentadoria de japonês não é uma coisa assim para o cara se deitar na rede. É algo que eles precisam trabalhar e eles instigam as pessoas a trabalhar para serem produtivos, e porque aquela produção, ainda que pequena, no somatório, faz uma enorme diferença. Interessante, porque eu vejo aqui é um processo mesmo cultural, né? Existe a necessidade financeira? Existe. Existe também uma necessidade que é da educação, para eu entender o quanto é importante a gente ter pessoas com propósito. E no Brasil a gente vai ter que mudar isso de forma, eu acho que assim, é através desta forma de pensar, né, que a gente começa a mudar. E como você colocou muito bem, é muito pouco tempo, né? A gente tá vivendo isso num espaço muito pequeno. E aí eu acho que você colocou um dos desafios que a gente tem maiores, que é o que eu defendo com unhas e dentes, e a Jéssica sabe disso, a gente vive isso no Longe Talks, é ter equipes multigeracionais. E, para isso, não basta eu ir lá e atualizar o idoso, ou eu ir lá e mudar. Eu preciso também fazer a ponte para que esse jovem também pense de forma diferente, né? Aquele famoso, de repente, 60. Ele também tem que pensar nessa trajetória dele. E pensar nisso ajuda. Então, trazer as duas culturas próximas, né? Por quê? Porque, com certeza, quando eu olho para a Jéssica e olho para a Júlia, que é do canal, uma de 19 e uma de 30, eu vejo possibilidades de pontos fortes que os meus podem complementar, e os dela também. Porque, lógico, em algumas coisas eu não vou ser a expertise, eu quero ser mesmo a pessoa que complemente isso, né? E esse olhar tem que ser do jovem também, não é? Então, é um desafio muito grande, mesmo quando a gente fala em direito, fazer o jovem pensar, né? É sobre isso hoje, né? Tudo muito interessante. São valores construídos, né, Eliana? A gente é um ser muito adestrável, né? Então, imagina a gente numa época em que as pessoas morressem em torno de 50, fazendo trabalhos singelos, repetitivos, com uma geração de jovens fazendo uma pressão para entrar no mercado.
É claro que eu tinha que fazer uma história, eu tenho que dizer para a Eliane que ela sair do mercado é uma coisa boa, entendeu? Mas aí tu vai dizer assim, não, mas eu gosto do meu trabalho, eu adoro tomar café com meus amigos, é aqui que eu tenho a minha vida social, aqui é que eu sou chegado a estudar, etc. E tal. Não, não, Eliane. Mas agora eu vou te tirar do mercado, tu vai ganhar sem trabalhar e tu vai criar galinha. Né? Tu vai para o interior, porque era assim o Brasil era rural. Então tu saía de um trabalho e tu ia criar galinha. Né? Vai fazer alguma coisa. E resultado é que em 5 anos, 10, a pessoa morria ou pegava uma comorbidade, né? Porque está provado que isso não é valor, isso foi plantado. Então, o que acontece? Todo mundo sai, porque hoje a sociedade está assim, nós somos doentes, mas os remédios nos dão condição de vida. Esse é o mantra que todo mundo faz. Eu vou morar do lado do sírio-libanês, do HCOR, né? Porque aí eu vou estar com uma vida segura. Né? Morar num sítio nunca na minha vida. Então, a pessoa não pensa no tipo de atividade que ele vai fazer, ele pensa no benefício de ter um plano de saúde que, por ser coletivo, ele é uma vantagem que a empresa pode dar, em vez de um plano individual. E pior ainda, não contrata a Eliane, contrata a Jéssica, contrata a Júlia, porque elas não vão ter o nível de sinistralidade que a Eliane vai ter, e se tiver essa quantidade de uso, o nosso plano vai ficar mais caro, e eu não vou poder, então, trazer os melhores profissionais do mercado. E aí, então, vamos continuar colocando valor em cima do plano de saúde, vamos continuar colocando a Eliane com todo o seu conhecimento para fora, porque ela, para nós, ela é um custo, ela é um problema, porque ela aumenta a nossa sinistralidade e a nossa mensalidade em termos de plano de saúde. Isso é algo para se pensar. Nossa, Mauro, eu acho que a gente daria aqui, já está convidado, tá? Para a gente gravar outras vezes, porque a sensação que eu tenho é que a gente tem que falar muito mais sobre isso. Você traz assim, uma visão muito bacana, uma linguagem muito bacana, que é a que a gente quer trazer para o canal, esse olhar mesmo. Eu só tenho que agradecer. Nossa, aprendi muito com essa sua visão, viu? Acho que é isso, viu? A gente realmente trabalhar de peito aberto, ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade, muito menos titular dessa pasta, né? Então, a gente tem que ter humildade, saber que tem muito para aprender mesmo um com o outro, né? Só um feedback, vocês estarem fazendo esse trabalho aqui, é um canal super interessante para a gente trazer essa discussão. A gente precisa disso, né? De uma maneira simplificada, né, Mauro? Claro, até porque envelhecimento não tem mistério, só viver bastante. Acho que o tema, na verdade, é extremamente pertinente. Você tem que vir, com certeza, para a gente falar realmente sobre a aposentadoria, o que é esse termo, e a gente entra um pouco na questão do Ikigai, e também das questões políticas e financeiras relacionadas ao termo. A gente sabe que tem várias, né? Então, a gente tem muitos desdobramentos. Excelente, acho que você trouxe muita riqueza de informação e eu já estou contando contigo para a próxima, porque é valiosíssimo que a gente consegue passar para a sociedade pelo canal. Então, muito obrigada, viu?